Vamos lá, a nossa aula conclusiva de missiologia. Nós vamos estudar um pouquinho sobre algumas estratégias aí, perspectiva estratégica para missões com base nessa unidade. E nós vamos falar de um quadro bem abrangente das religiões, algumas estatísticas, alguns números, além daqueles que nós já conversamos nas outras 3 aulas. E esses dados, aqui do capítulo 1, alguns deles já aumentaram, para surpresa nossa. Alguns dados já aumentaram, e aumentaram bastante com relação ao tempo de escrita do nosso livro, do nosso material. Olha só, pessoal, eu pergunto a vocês, obrigado. O desejo de Deus é que a igreja continue pregando o Evangelho, sim ou não? Sim. Até quando? Até que Cristo venha. Então, o entendimento divino é que sempre há almas para serem ganhas. Isso é tão bíblico que o apóstolo Pedro escreveu na segunda carta, capítulo 3, versículo 9, que alguns têm a vinda de Jesus por tardia, ou seja, reclamam que já passou muitos anos e Jesus ainda não veio. Aí Pedro diz que ainda que alguns tenham a volta de Jesus por tardia, não é isso que está acontecendo, mas que Deus é longânimo, ou seja, Deus está aguardando, porque o desejo de Deus é que ninguém se perca e que todos alcancem a salvação em Cristo Jesus. Então, queridos, o desejo de Deus, o entendimento divino não é que já está bom, essa quantidade de cristãos, essa quantidade de evangélicos já está ótimo e pode parar de pregar. Não. O interesse divino é que nós prossigamos com essa tarefa. E aí, aqui no capítulo 1, nós temos algumas informações a respeito das religiões que predominam no mundo. As religiões que detêm o maior número de discípulos, de seguidores. Quais são as 3 religiões, as maiores do mundo? O primeiro, qual é? Cristianismo. Lembra do que eu disse na aula passada? Aqui estão evangélicos, os cristãos protestantes, os católicos e os espíritas. As 3 classes estão dentro de cristianismo. 2 bilhões de pessoas. Também há no mundo atual 2 bilhões de pessoas de fé no islamismo, que é a religião dos muçulmanos. A palavra muçulmano significa discípulo, submisso. Então, o islamismo também detém 2 bilhões de pessoas. 10% radicais, xiitas, 90% são mais tranquilos, sunitas. Então, o islamismo é a segunda religião predominante. E depois nós temos, com aproximadamente 1 bilhão e 200 milhões de adeptos, o hinduísmo. Quem aqui já estudou alguma coisa de hinduísmo? Tem alguém? Quem está aí no curso 3 lá do janeiro do ano passado, leu lá no livro de religiões, seitas e heresias, o conteúdo sobre o hinduísmo. Daqui a pouquinho a gente vai aprofundar aí, falar dos desafios de evangelização dessas religiões, desses povos, mas é a terceira religião do mundo com o maior número de pessoas. Irmãos, quando nós pensamos que, principalmente aqui agora, o cristianismo
cristianismo tem o mesmo número de adeptos do Islã, porém, no cristianismo estão católicos e espíritas, nós podemos concluir que a religião ou livro sagrado mais seguido não é a Bíblia, sim ou não? Não é a Bíblia. Porque o Espiritismo, apesar de reconhecer a Bíblia como um livro sagrado, também reconhece os escritos de Allan Kardec como inspirados por Deus. E por conta disso, existe um monte de heresias e contradições com o texto bíblico. Mas como que eles acreditam em Cristo? Você entendeu? Se eles acreditam na reencarnação. Por conta dessa questão, Monval. Porque a Bíblia não é para eles o único livro de regra de fé e prática. É a Bíblia e o Evangelho segundo Allan Kardec. E no Evangelho segundo Allan Kardec está a prática da Mas reencarnação. como que faça eles ser cristianos? O fato deles reconhecerem que o Salvador da humanidade é Jesus Cristo. Olha, quem foi que fez um sacrifício por nós foi Jesus Cristo. E aí, por conta disso, as estatísticas, o senhor foi? Não, eu tenho. Ah, o senhor tem? Por conta disso, as estatísticas, as pesquisas, colocam eles como cristãos. Agora, irmãos, se a gente divide os 2 bi de cristãos por católicos, evangélicos e espíritas, o catolicismo apostólico romano tem a Bíblia como regra de fé e prática e o papado. Então, no catolicismo é a Bíblia e o Papa que são a voz de Deus. Ou seja, algumas questões que o papado inseriu na religião e a Bíblia não coloca, eles abraçaram. Por exemplo, os santos intercedendo por nós lá no céu, a doutrina do purgatório. Não é só céu e inferno. Tem ali um meio termo que dá para pagar uma penitência e alcançar a salvação depois. Questão de acender velas. Essas coisas o papado inseriu na comunidade católica e são práticas antibíblicas. Mas, apesar disso, estão aí no meio do cristianismo. Vamos falar do nosso círculo agora? Aproximadamente, aí pode ser que chegue a 1 bi de evangélicos, de protestantes. Mas, irmãos, aí estão evangélicos de tudo quanto é tipo. Aí estão evangélicos de todo tipo de crença. Aí estão evangélicos que talvez nunca ouviram uma mensagem de arrependimento e novo nascimento. Ah, não, Micael, mas eles vão à igreja evangélica? Vão. Por quê? Porque eles frequentam lugares que só pregam as bênçãos de Deus, as vitórias, as conquistas, os milagres, mas não se prega sobre o Cristo que morreu na cruz. Então, irmãos, quando nós pensamos nisso, esse número de 2 bilhões de cristãos já não é tão impactante quanto parece. E na grande maioria das vezes, nós temos que fazer missões para pessoas que estão aqui, que se dizem cristãs, que dizem conhecer Jesus e que na verdade nunca ouviram o Evangelho de Cristo realmente. Então, diante disso, se o islamismo tem 2 bilhões de pessoas que seguem o Alcorão, que é o livro sagrado deles, e por ser uma religião que cresceu muito lá no Oriente Médio e ficou durante muitos anos só ali, é uma religião mais unificada, que, vamos pensar que maior parte dos adeptos pensam igual, acreditam igual. Então, dessa forma, em termos de religiões, eles são a maior religião do mundo.
são dificílimos de serem evangelizados. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Por conta disso, irmãos, no Canadá, por exemplo, lá no norte da América, no Canadá, o islamismo é a religião que mais cresce. A título de curiosidade, no Canadá não é só falado inglês, é falado também o francês. A língua francesa é falada em abundância no Canadá. E o islamismo é a religião que mais cresce ali. Irmão Micael, é proibido ser cristão no Canadá? Não. No Canadá existe liberdade religiosa. Sabe qual é o grande desafio de missões no Canadá? É que o governo é liberal. Então, drogas, prostituição, homossexualidade, aborto, são coisas, irmãos, que já passou das votações faz tempo. Lá é comum, é cultural, essas coisas lá. E aí, é um desafio muito grande para a obra missionária. É um desafio muito grande. E o islamismo cresce absurdamente ali. No Brasil, qual é a religião que mais cresce? Infelizmente não, Maria. No Brasil, a religião que mais cresce são os não religiosos. Sejam declaradamente ateus ou não, mas os não religiosos, pessoas que declaram não seguir religião nenhuma, crença nenhuma, são o público, é o público que mais cresce no nosso país. É triste, irmão. É triste. E boa parte desses não religiosos são o quê? O fenômeno dos desigrejados. Quem são os desigrejados? São pessoas que um dia tiveram um encontro com Cristo, boa parte deles, e frequentavam uma igreja, uma denominação, tiveram frustrações muito grandes, tristezas muito grandes, escândalos muitas vezes, situações muito ruins, que eles tomaram a decisão de não participar de nenhum grupo, de nenhuma comunidade de fé cristã evangélica, e dizem servir a Deus em casa. Agora, irmãos, há inúmeras razões bíblicas para nós acreditarmos que o desejo de Deus é que alguém que é membro do corpo de Cristo seja membro de uma igreja local. Irmão Micael, mas não existe nenhuma igreja local perfeita. Exato, não existe. A gente está lá. Nós fazemos parte. Não existe nenhuma igreja local perfeita. Talvez algumas questões que precisam ser melhoradas na igreja A não tenham na igreja B. Mas quando a gente chega na igreja B, tem os problemas que não tinha na A. E se nós entramos por esse caminho, daqui a pouco o camarada foi membro de 100 igrejas diferentes e não achou nenhuma que ele se adaptou, que ele gostou, que ele... Por quê, irmãos? Porque a única igreja perfeita é a igreja mística. É o corpo de Cristo, a noiva do Cordeiro, que eu faço parte, você faz parte, o irmão lá da Deus e Amor faz parte, da congregação, da presbiteriana, da batista, da Jesus Breve Vem, da igreja do Cristo Salvador, de todas as denominações. Se a pessoa teve encontro verdadeiramente com Cristo, de arrependimento, de transformação de vida, essa é a única igreja perfeita. É a igreja invisível. A igreja invisível, a noiva do Cordeiro, é a única igreja perfeita. Agora, Micael, então se a denominação que eu estou, se o local que eu estou não é perfeito, eu vou sair, vou ser um desigrejado. Não é essa a ideia que Atos dos Apóstolos, o modelo de igreja, nos dá. Irmãos, teve problema na igreja de Atos, sim ou não? E tiveram vários.
Mas à medida que eles iam amadurecendo e crescendo em fé, eles iam tentando resolver aquilo. Nós não temos exemplos bíblicos de crentes desigrejados. Não temos. Até a própria Páscoa, a ceia do Senhor, é um ato que deve ser feito em coinonia, em comunhão. E aí, se a pessoa não faz parte de uma comunidade de fé, ela ser ela e Deus em casa. Então não há bases bíblicas para sustentarmos essa prática. Porém, é o grupo que mais cresce no Brasil. Infelizmente, é o grupo que mais cresce. E detalhe, talvez é o grupo mais difícil de ser evangelizado. Por quê? Porque eles conhecem a Bíblia, eles conhecem as igrejas, eles conhecem o sistema de culto, as liturgias. Olha, eu conheço a igreja que canta primeiro, depois ora, depois prega. Eu conheço a igreja que ora, depois prega, depois canta. Eu conheço a denominação uma que fala mais sobre contribuição, outra que fala menos. Eles já conhecem. E é mais difícil resgatar essas pessoas do que uma pessoa que está lá no lamaçal do pecado. Agora, por conta dessa dificuldade, nós vamos abandonar esse grupo? Nós precisamos pedir a Deus graça, sabedoria, unção, direcionamento do Espírito Santo para fazer missões para eles também. Eles também precisam ser evangelizados, alcançados. Na Líbia e na China, irmãos, a Líbia até existe casos de perseguição aos cristãos, e a China também por conta do governo comunista. Mas na Líbia e na China, apesar do governo proibir o evangelho, é lá que o cristianismo mais cresce. Por isso. É proibido. É lá, irmãos, que o cristianismo mais avança. De forma sorrateira, de forma anônima, de forma escondida, de forma ali, muitas vezes em buracos, em cavernas, no porão de muitas casas, que o cristianismo tem alcançado milhares e milhares de pessoas. Quem aqui chegou a assistir aquele podcast que eu mandei lá? Alguém assistiu? Se vocês não viram, irmãos, depois vale muito a pena ver. Aquele rapaz, ele é da Coreia do Norte, ele tentou fugir várias vezes, foi preso várias vezes, ele é cristão, e aí por fim ele conseguiu fugir para a China. Um grupo de chineses lá milagrosamente os resgatou, e hoje ele mora na Inglaterra, é um missionário, continua alcançando, trabalhando em favor de povos perseguidos. É um testemunho na prática disso que nós estamos aprendendo esse mês aqui. Essas 4 aulas, na teoria, é um testemunho na prática. Olha só, pessoal, falando aqui de América do Sul, Bolívia, Paraguai e Chile, pertinho de nós aqui, o islamismo também é a religião que mais cresce. O que ocorreu, pessoal? Pensa o seguinte, aqui o globo terrestre, hein? Vocês sabem que eu sou bom de desenho, então vigia. Está torto esse globo terrestre. Meu Deus. Então pensa só. Pensa só. Ocidente, Oriente. O islamismo surge, vamos pensar aqui, no Oriente Médio. Ali, a região da Arábia, do Irã, Israel. O islamismo surge ali, que é uma região muito pequena, por sinal, da Terra. À medida que os anos avançam, eles vão migrando para a Ásia, vão migrando para a Europa, e agora, de uns anos para cá, estão migrando para as Américas. Eles estão alcançando as Américas. E nós aqui embaixo, na América do Sul, e os nossos países vizinhos
estamos sendo alvos do islamismo, que é patrocinado por nada mais, nada menos do que o povo do petróleo. O Oriente Médio é rico em petróleo, que aí passa por todas aquelas etapas e temos o combustível. Então, queridos, os sheiks, os milionários, os bilionários do petróleo, na grande maioria são muçulmanos. São pessoas de fé islâmica, adoradores de Alá, seguidores do profeta Maomé, e financiam com força a propagação do islamismo pelo mundo. E o maior desafio aí, irmãos, é com as crianças. Porque o islamismo, eles pregam sim para adultos, mas o foco é alcançar desde a tenra idade. Porque qual é a ideia? Uma pessoa que cresce, criança, adolescente, jovem, adulto, aprendendo a mesma coisa, só o Espírito Santo vai mudar aquilo na mente da pessoa, só. Porque, humanamente falando, é impossível arrancar daquele que aprendeu desde bebê a ter aquele tipo de crença. Mica, esse islamismo que está crescendo é aquele radical ou é o... Não. Muito boa pergunta, João. O islamismo que se espalha ao torno do globo são os sunitas. São os muçulmanos mais brandos. Por quê? Os xiitas, irmãos, que são os radicais, eles estão diretamente ligados àqueles grupos terroristas. Os islamistas radicais estão ligados àqueles grupos de terrorismo, de ataques terroristas, que querem implantar a fé por imposição, que querem realmente tirar vidas de pessoas, homens bombas, essas coisas. Então, esse pessoal, eles não estão tão preocupados com missões. A área do islamismo que é preocupada em fazer missões, em ganhar adeptos, são os sunitas, na sua grande maioria. São aqueles que, assim, você não quer servir a Alá, problema seu, você está condenado ao inferno. Eu vou servir a Alá e vou lá para o paraíso. E para os homens fiéis do islamismo, há um harém de moças esperando. Olha só a ideia de céu de alguns deles. Olha só. Vamos avançar. Ainda aqui no capítulo 1, irmãos, isso aqui, depois eu vou mandar essa foto lá no grupo. É muito importante que a gente saiba isso aqui, Olha esse detalhe aqui. Gente, os estudiosos da Bíblia acreditam que Adão e Eva foram criados aí aproximadamente há 6.000 anos atrás. Mas a ciência fala de milhões e milhões de anos, etc. Talvez não. Por quê? Aquele método que é utilizado na arqueologia para verificar a idade de um fóssil, o que é analisado é a matéria-prima do ósseo. E a matéria-prima do osso, a matéria-prima do ser humano e dos animais é o quê? É o quê, gente? É a terra. Deus formou Adão do pó da terra. Então pode até ser que a terra tenha bilhões e bilhões de anos. Mas a criação não. A criação humana, impossível. Do ponto de vista
de vista bíblico da crença do criacionismo, não do evolucionismo de Charles Darwin. Mas do ponto de vista bíblico, o ser humano não tem bilhões e bilhões de anos. Logo, alguns estudiosos falam do ano 6.000 a.C. Agora, gente, isso é tudo suposição, não dá para cravar. Amém? Considerando que Adão e Eva estão aí talvez em 6.000 a.C., o globo, o planeta Terra só alcançou 1 bilhão de pessoas. Quanta gente eu disse? 1 bilhão em 1830. E não é 1830 a.C., é agora, 1830 da era cristã. Ou seja, 7.830 anos para que o mundo alcançasse 1 bilhão de pessoas. Agora isso aqui é chocante. De 1830 a 1930, quantos anos se passaram? 100. Certo? Um século. 1 bilhão a mais. Dobrou. Foi para 2 bilhões. Ou seja, em 100 anos, em um século, em 100 anos, nasceu, e aí muita gente ia morrendo, então, claro que nasceu muito mais. Nós temos o dobro de população mundial, de 1 bi para 2 bi. Esse crescimento que demorou 100 anos, agora vai cair para 30 anos. De 1930 a 1960, o mundo já chegou a 3 bilhões de pessoas. Não chegou a dobrar, mas aumentou 1 bi. Irmãos, nós não estamos falando de 1.000 nem de 1 milhão. É de 1 bilhão. Só para que às vezes a gente vai para a calculadora, fica até estranho. Olha só, aqui nós temos, certo? 1.000. Aqui nós temos 1 milhão. Aqui nós temos 10 milhões, 100 milhões, 1 bilhão. É muito zero, não é, gente? Minha conta bancária. Hã? Minha conta bancária. A conta bancária. Olha só, gente, agora diminuiu de 30 para 15 anos. De 1960 a 1975, 4 bilhões. Então aumentou mais 1 bi em 15 anos. Está aumentando assustadoramente, sim ou não? De 1975 a 2023, que são aí 48 anos, dobrou. Nós hoje somos quase 8 bilhões de habitantes do globo terrestre. Em 48 anos eu fiz a conta, cortou aqui embaixo, ó. Mas em 48 anos, gente, foi 4 bilhões de pessoas, que dá uma média de 833 milhões. 833 milhões de pessoas por ano. Por ano. É como se fosse quase 1 bi. É quase 1 bilhão de pessoas a mais a cada ano de 1975 para cá. Bom, Micael, por que a gente, como crente, tem que saber, ter noção disso aí? Porque, irmãos, se o desafio da igreja de Atos dos Apóstolos era grande, quando o mundo talvez tinha poucos milhões de pessoas, não era nem 1 bi, imagina o desafio da igreja de hoje. Se o desafio da igreja era grande, na época da Reforma Protestante, que não tinha nem 1 bi ainda, estava chegando no 1 bi, e a Europa foi tomada pelo poder de Deus, imagina o nosso desafio hoje.
O grande problema, irmãos, é que a nossa visão está só aqui. A nossa visão está só onde a gente mora. Ah, eu moro na cidade tal, lá tem tantos mil habitantes, tantos mil crentes. Acho que tá bom. Ah, lá no meu bairro, lá eu sei umas par de pessoas da igreja, tá bom. Aqui no Brasil, né, 230, 250 milhões de pessoas, acho que os evangélicos estão chegando aí quase 50 milhões, né? Já está bom. E aí, irmãos, nós olhamos ali, né, de forma muito limitada, muito fechada, muito pequena, muito mesquinha, e não enxergamos que há bilhões e bilhões de pessoas necessitadas da salvação em Cristo, pelo mundo afora. Eu que creio que nós somos a última geração, esses estudos aí estão mudando meu conceito, e muito em relação a isso, porque o tanto de gente que pensei em evangelizar, isso mais 6 milhões de anos, ainda não dá. Olha só, Val, eu acho que a única forma, tirando a questão escatológica, a volta de Jesus e etc., a única forma dos números de cristãos autênticos aumentarem verdadeiramente é nós, como já cristãos, individualmente, passarmos por um avivamento da parte de Deus. Porque quando há um mover do céu sobre cada crente, sobre igrejas locais, existe muita conversão de almas, porque a igreja passa a pregar mais. Existem sinais e maravilhas, que é uma forma que irmãos, isso aqui não é professor de teologia que fala, é Mateus, Marcos, Lucas e João que escreveram. Os sinais confirmavam a pregação de Jesus e dos apóstolos. Em lugares em que a incredulidade domina, dos corações duros, e a gente sempre cita aqui o exemplo dos europeus, os sinais são extremamente necessários da parte de Deus para quebrar a incredulidade. E sinais ocorrem em períodos de avivamentos. Então, assim, a única forma de que milhares e milhares e milhares de pessoas em torno do mundo passem a se converter. Quer ver outro ponto? Lá vai, quando entra nesse assunto, tem gente que reclama. Por conta dos maus, os bons também pagam, infelizmente. Mas, de uns anos para cá, a igreja evangélica desacelerou demais a obra missionária, sabe por quê? Grana, recursos. Irmãos, dá vergonha de conversar com alguns crentes que nunca fizeram uma contribuição em missões. Eu já falei aqui para vocês, 90% dos crentes não prosperam porque eles estão arraigados, apegados, idolatrando a palavra e o conceito do dízimo. Não, irmão, dízimo significa 10%. Eu dou o dízimo, Deus tem que me abençoar. Você está completamente equivocado. O dízimo estabelecido na Bíblia, antes da lei, durante a lei, e conforme Hebreus 7, pode ser um princípio aplicado, o dízimo é só um parâmetro, é só uma bússola. O desejo de Deus é que nós investamos muito mais, muito além. Porque quando Deus estabeleceu, pelo menos no período da lei, a contribuição do dízimo, era só para abençoar o tabernáculo, o templo, a igreja local. Então a ideia da contribuição ali mensal é você abençoar o lugar que você está. Deixa eu te falar para você. Tem pessoas que é o coração. Sim.
Não adianta a pessoa chegar lá e dar uma oferta de 1 milhão lá, que não vai adiantar nada. Isso aí vai do coração, né? Isso. E outra coisa, como vai da proporcionalidade da pessoa. Irmão, eu ganho um salário mínimo. Será que Deus quer que eu dê 800, 900 para a missão? De jeito nenhum. Porque Deus não quer que você deixe a sua esposa, o seu marido, os seus filhos passando fome para alcançar outros. Mas à medida das condições que cada um tem, e Deus conhece qual que é, Deus sabe se nós estamos fazendo o melhor que nós podemos fazer. Mas, amiga, o que eu escuto bastante as pessoas falar é os escândalos sobre o dinheiro que entra na igreja, que sai nas redes sociais hoje. Essas pessoas estão afastando, as pessoas não. Mas, Serginho, justifica para a pessoa não contribuir? Não, eu estou falando assim. Desmotiva, né? Você está falando assim, para a gente evangelizar, trazer mais gente para a igreja. Entendeu? Muitas das vezes eu converso com muitos rapazes e as pessoas que têm mais dinheiro, Condições, eles falam sobre isso. A hora de chegar na igreja, fala sobre o dízimo e eles afastam. Por quê? Você vê na rede social, o pastor, sim, o salário do pastor, uma coisa que não interessa a nós, entendeu? Aí, mas as pessoas que estão de fora, eles já não vêm, porque nem está falando do descrente. do desigrejado. Isso, acontece muito isso. Agora, irmãos, o que ocorre? Por que não é uma desculpa para a pessoa não contribuir? Porque a pessoa pode contribuir de 1 milhão de formas diferentes. Ah, irmão, eu não confio em ninguém. Confio, tem pessoas assim, não tem? Eu não confio em absolutamente ninguém para fazer uma oferta missionária, para dar o meu dinheiro, porque eu não sei para onde vai. Legal, legal. Cata todo esse recurso aí que você pensar em investir, compra de comida e vai levar para quem está morrendo de fome. Exato. Pega todo esse recurso aí e manda direto para um missionário que você conhece, que você confia. Então, não há, irmãos, desculpas para a pessoa que pode contribuir, não contribuir com a obra missionária. Porque ele não precisa mandar só lá para a África, só lá para outros países. Ele pode investir fazendo missões aqui. Investir em alimento. Missões e o dízimo. Tem diferença dos três? Ou... Não, assim, olha, se usar a lei de Moisés, tem diferença. Se usar a nova aliança, o tempo da graça, não tem diferença nenhuma. Porque, irmãos, na lei de Moisés, o povo contribuía com força, viu? Tem gente que reclama da graça, se vivesse na lei, estava penando. Primeiro que era todos os dízimos. Era o dízimo do que plantava, o dízimo do que colhia, o dízimo do que ganhava, o dízimo do que recebia, o dízimo de tudo. As primícias eram as primeiras colheitas, eles tinham que levar. E a gente aplica isso em campanhas de alimento. Por quê? Você vai lá, faz uma compra de milão, aí você pega um saquinho de sal e leva para quem precisa? Ah, me perdoe, mas podia rasgar e cair tudo em cima da pessoa que faz isso. Mas então, se eu pegar, tipo assim, o dinheiro do dízimo, comprar alimento e levar, é a mesma coisa ou não? O que ocorre? A ideia bíblica central do dízimo, porque ele é antes da lei, durante a lei, pode ser usado após. Qual é a ideia central do dízimo? A pessoa está agradecida a Deus, agradecida, o sentimento de gratidão, e a pessoa vai contribuir para um propósito maior, para um intuito maior do que o próprio benefício, o próprio bolso. É por isso que Abraão deu dízimos a Melquisedeque. Melquisedeque era rico, gente. Melquisedeque não usava dos dízimos de Abraão. Mas como Melquisedeque era rei de Salém, Abraão disse para ele: você vai levar o meu dízimo, esse dízimo vai abençoar a população de Salém, então eu vou dar o dízimo a você. Então, quando nós aplicamos a ideia do dízimo na igreja local, por que que? Porque nós estamos aí agradecidos a Deus pelos recursos financeiros que Ele nos deu,
E estamos contribuindo para um propósito maior, que é o crescimento da igreja local, da igreja que nós congregamos. Então é por isso que tem esse sentido de levar ao local que nós congregamos. Deixa eu te perguntar, o segredo está aí. Se Deus está te abençoando, por que você não precisa da obra? E o local que Porque o você... segredo é o seguinte, ele te dá, você tem que também. Uau! Então, aí o que ocorre? Agora o que ocorre, irmãos? O que ocorre? No sentido missionário, envolve, ou deveria envolver, um esforço da nossa parte a fazer uma contribuição separada da questão dos dízimos. Por quê? Porque na questão missionária, o nosso intuito é abençoar, contribuir com aqueles ou aquelas, ou de alguma forma nós também, aplicarmos esses recursos diretamente na evangelização. Diretamente na evangelização. Os recursos arrecadados nas igrejas locais, isso é todas as denominações, são investidos de que forma? Quando existe líderes assalariados, são assalariados, e é bíblico essa ideia de que a pessoa que serve inteiramente ao altar deve viver do altar, isso é bíblico. Nós não estamos falando de exageros e nada além, nós não estamos falando disso, nós estamos falando que a pessoa deve viver dignamente dessa forma, do altar, é um princípio bíblico, e os recursos, na maior parte, são investidos na própria igreja local, seja aí em questões que envolvem compra de terreno, construção de igrejas, ajudar quem precisa, que também pode ser aplicado os recursos nisso, melhora do local de culto e assim por diante. Então, em toda a igreja evangélica é feito assim. Irmão Micael, a igreja deveria, algumas fazem, tomar uma parte disso para assistência social? Deveria também. Deveria também. Agora, é claro, irmãos, que o fato dos crentes cada vez mais estarem apegados ao dinheiro diminuiu a marcha da obra missionária. Diminuiu. Porque muitos tinham condições financeiras excelentes, contribuíam muito no avanço da obra missionária e pararam de contribuir. Se vocês entrarem lá no link da Portas Abertas, que eu mandei para vocês, por exemplo, a Portas Abertas é uma instituição sem fins lucrativos. Não existem ali, não é uma empresa, é como se fosse uma ONG, como se fosse uma organização mesmo, sem fins lucrativos. Eles não estão ali para lucrar, para arrecadar. Estão ali para repassar tudo aquilo que nós ou alguém manda para eles. Então o que acontece? Se pegar relatórios de contribuição, ano após ano vai caindo. Ano após ano vai diminuindo. Ô Micael, os desafios são muitos, as coisas são muito caras. Todos nós sabemos disso. Mas muitas vezes nós fazemos menos do que poderíamos. Isso é em todo lugar, cara. Isso é em todo lugar. Todo lugar que envolve dinheiro tem coisa. Mas eu acho assim, Micael, é mais um caso dos escândalos, né? Tem muita gente que tem um coração bom, mas através que hora que vê. Mas aí, os administradores. má administração. Mas aí, Serginho, Pelo próprio eu, por isso que muita gente não contribui. mas quando são pessoas generosas mesmo e que entendem esse princípio, a pessoa procura uma outra forma de contribuir. Não, mas nesse dia que teve todos esses bafafá, teve muita pessoa que você escuta murmurando, falando sobre o que ataca mais ele é o dinheiro, entendeu? Sim. Irmãos, verdade seja dita, viu? Eu falo isso para vocês com conhecimento de caso, pelos quase 5 anos que dirigi igrejas. A última área que o camarada se converte é o bolso. É a última área. O
camarada passa a ser um contribuinte ali, fiel, entende o princípio da contribuição, é a última etapa, geralmente é a última etapa. Mas, na maioria das vezes, eu ressalto para vocês, é por avareza mesmo. É por avareza. A pessoa fala assim, eu não posso dar vintão para um missionário de jeito nenhum. O camarada come vintão de McDonald's 3 vezes por semana. Eu fiquei inspirado lá Maranhão. Eu acho que entra de missão 3 milhões, uma coisa assim. No Maranhão. É 50, mais de 50 missões. Irmãos, ó, eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Se você quiser fazer prova, fique à vontade. Ai Deus, estou esperando tanto tempo, uma promoção, um aumento salarial, uma porta melhor e tal. Injeta um pouco do que você ganha em missões. Faz o teste. Pastor Micael. Você arrisca um mêsinho só. Depois você conta. O pessoal fala assim, por que você tem bastante serviço? Depois você conta. Irmãos, você sabe por quê? Porque o foco principal da obra missionária é o quê? Evangelização. É almas. É almas. Você pode doar 1 milhão para várias coisas que envolvem a obra de Deus. Você vai se abençoar. É o princípio do plantio da colheita. Mas se você ir lá e investir isso em salvação de almas, você pode descansar. Por quê, irmãos? Porque é a principal causa da vida de Jesus. É salvação de almas. Aí você pega algo que para muitos é um Deus, que são os recursos financeiros, é o mamon, e fala, ó, eu vou abrir mão disso aqui para ajudar na evangelização, para ajudar alguém que está ganhando almas. Ou você vê, irmãos, pessoas riquíssimas, pessoas crentes e riquíssimas, fazem o quê? Abrem orfanatos. Uma pessoa fala assim, a maior que eu já ouvi falar já, os caras que há muito tempo de igreja, eles falam, não está o dinheiro, não está Deus. Por quê? Mas aí é uma má compreensão. Todo mundo fala, ó, eu não vi isso de não é de poucos não. Ele falou assim, não está o dinheiro, não está Deus. Mas ele, não está o dinheiro, não é Deus. O cara está ali, mas o cara não está conhecendo o que ele faz, ele não divulga o que ele faz. Ele sai semeando, mas sem ninguém saber, porque o único que está sabendo é lá em cima. Aí o cara fala para você assim, não dá o dinheiro, o que esse cara está fazendo? Não está ajudando em algo, mas não sabe o que ele faz. Exato. Porque o ideal é que se faça sem autopromoção. Lógico. O ideal é que se faça sem autopromoção. Irmãos, existem sim pessoas muito ricas que bancam casas de abrigo, que mantém famílias missionárias. Existe sim. Pessoas que talvez a arrecadação da igreja local não tem condição de subsidiar, por exemplo, um orfanato. Irmão, você já pensou que coisa maravilhosa se Deus der para mim ou para você a condição de manter 100 crianças num lugar comendo, bebendo e sendo alfabetizada todo dia? Já pensou nisso? Assim, Deus me deu a condição de abrir esse orfanato, esse asilo, o que for, aqui, ó, e trazer essas pessoas. E eu não estou falando, irmão, de levar lá para dormir, um albergue. Estou falando daquelas pessoas crescerem ali, serem educadas, amadas, alfabetizadas e serem ensinadas ali com recursos que Deus faz chegar nas nossas mãos. Então, o grande segredo está aí. E, infelizmente, é algo que tem travado a obra missionária. O fato dos crentes, por inúmeros motivos, é claro. Mas eu pegou aquele Apangate lá, você viu? Exato. 70% era missão. Exato. Do dízimo, 70%. Gente, olha só, falando aí de países que mais enviam missionários. Antigamente era a Europa, por conta de ser o berço
da Reforma Protestante, nós sabemos disso, e depois eles passam o bastão para os Estados Unidos. E o bastão está com os Estados Unidos até hoje. Eles são a nação que mais enviam missionários pelo mundo. O Brasil hoje tem feito isso de forma bem legal. Muitos missionários são enviados, tanto é que na América do Sul, o Brasil é o país que mais envia, mas tem uma coisa que está dificultando muito o envio de missionários através das igrejas brasileiras, que é a falta de escolas preparatórias. Apesar de existirem algumas, e muito boas, e muito abençoadoras, é ainda um desafio muito grande. Por quê? Algumas escolas preparatórias têm um custo para que o casal, ou o irmão ou a irmã solteira, vá estudar, vá se preparar. E infelizmente muitas igrejas não têm a condição e outras não querem priorizar esse trabalho. E aí, como se envia poucas pessoas para se prepararem para missões, consequentemente poucas pessoas serão enviadas. É como se fosse assim, imagina que nós aqui no curso, a gente vai se reunir, decide mandar um casal para a escola missionária, vai ficar lá 2 anos se preparando, aprendendo a língua do lugar que eles serão enviados, e a gente faz um planejamento de mantê-los lá naquela tribo indígena, naquele país, durante 5 anos. Então, irmãos, nós não vamos ter que mantê-los por 5 anos, que é depois do envio. Nós vamos ter que mantê-los por 7. Os 2 primeiros do estudo e depois do envio. E aí, muitas vezes, isso não acontece. E aí, se eles não são preparados, se o missionário não é preparado, ele não poderá ser enviado. Porque nós aprendemos aqui ao longo desse livro. Ir para o campo missionário sem preparo é assumir um risco complicadíssimo e desnecessário. Deve haver um preparo. Se nós pensarmos aí em Ásia e Índia, irmãos, também estão sendo lugares que estão enviando muitos missionários, porém de forma diferente. E principalmente na Índia, na China, na Coreia do Norte, isso tem funcionado muito. Missionários estrangeiros, anônimos, ganham famílias para Jesus. E aquelas famílias ali, nativas do próprio lugar, eles vão se tornar os missionários. Isso funciona muito bem, porque a pessoa já está adaptada à cultura, já mora naquele país, já mora naquela região, e agora convertido, ele vai passar a pregar o Evangelho para as outras pessoas. Isso funciona muito em tribos indígenas e tem funcionado muito em países asiáticos. Vamos falar um pouquinho agora sobre as religiões. Gente, cadê o... Trocou aqui? Já vai aparecer. Devo ter colocado para trás. Olha só, o capítulo 2 fala do islamismo. E a gente já comentou um pouquinho. Eu só quero fazer algumas outras considerações para a gente ir para o 3 aí falar do islamismo. Gente, falando de islamismo, na página 153 tem uma tabela dos países em que a população ocupa mais de 50% como muçulmanos. No Afeganistão, por exemplo, a cada 100 pessoas, 99 são muçulmanos. É quase todo mundo. É quase todo mundo. No Egito, irmãos, por exemplo, no Egito, a cada 100 pessoas, 91 são muçulmanos. É muita gente.
É muita gente. Se nós pensarmos no grande desafio da igreja cristã, da igreja evangélica, pregar para os muçulmanos, qual é o nosso grande desafio em ganhar um muçulmano para Jesus, gente? É fazê-lo entender que Jesus não é só mais um profeta. É difícil. Porque o Alcorão, que é o livro sagrado, ou o Corão, que é o livro, é a Bíblia dos muçulmanos, o Alcorão fala de Jesus, gente, sim ou não? Fala. Fala de Moisés, fala de Elias, fala de Abraão. O Alcorão fala desses homens da Bíblia. Porém, nos coloca como mais um profeta de Deus. E Deus para eles é o Alá. O nome de Deus é Alá. O único Deus verdadeiro se chama Alá. Então, o maior desafio do cristão não é chegar em um muçulmano e dizer: olha, Jesus existe. Ele vai dizer: eu acredito. Olha, Jesus foi extraordinário. Ele vai dizer: eu acredito. Mas Jesus foi só um grande homem, um grande profeta, um grande pregador, um grande ensinador. Para eles ele não é Deus. Para eles, Jesus não é Deus, porque Deus é só Alá. E aí, irmãos, está o grande desafio. É evidenciar a divindade de Jesus para essas pessoas. Jesus que foi 100% homem, mas é 100% Deus. Bom, Micael, uma estratégia, de repente, se um dia eu conhecer alguém que diz que é muçulmano, o que eu posso usar como estratégia? As próprias falas do texto deles sobre Jesus. A porta de entrada para um evangélico evangelizar um muçulmano pode ser os próprios versículos, que são chamados de suratas no Alcorão, as próprias suratas da Bíblia deles, do livro deles, que falam de Jesus. Micael, quer dizer então que para evangelizar um muçulmano eu vou ter que ler o que o Alcorão fala sobre Jesus. Exatamente. Porque ganhar uma pessoa de outra religião para Cristo vai exigir nós termos um mínimo de conhecimento do que aquela religião acredita. É igual o evangélico foi evangelizar um espírita, aí o espírita falou para ele de mediunidade, de reencarnação, de que conversa com os parentes mortos, isso, aquilo. O evangélico quase que o irmão se converteu. Olha, rapaz, que negócio interessante. Vai reencarnando em outra vida e aí vai purificando. E a hora que ficar puro o suficiente, aí tá perfeito e está no céu. Tá no lugar tormento, né? Então, irmãos, evangelizar pessoas de outras denominações, de outras religiões, de outras crenças, e algumas são crenças muito bem fundamentadas, é algo que exige preparo da nossa parte. É algo que exige preparo. Vamos falar de hinduísmo, que é menos conhecido. A religião hindu, irmãos, eles são politeístas. O que é isso? Acreditam e adoram vários deuses. Então, no politeísmo, sabe qual é o grande desafio? Fazê-los entender que Jesus é o único e suficiente Salvador. Porque se você chegar para um hindu, e eles são predominantes na Índia, viu? 1 bilhão de pessoas ali na Índia, e eles são predominantes na Índia, e acredita que a religião surgiu há 2000 anos antes de Cristo. Na Índia tem só isso aqui, ó. 33 milhões de deuses na Índia. E a vaca é um dos deuses. Matar uma vaca para fazer um churrasco. Não come. A cobra, vários animais
Se a cobra entra nas casas que tem criança, come a criança. Vários animais são vistos como divindade na Índia. Então, olha só, gente, ó, chegou lá, o Fernando, missionário na Índia. Eu vim pregar sobre um Deus maravilhoso. Opa! Rapidinho já juntou a multidão. Deus é por nós mesmo. Bondoso ainda? Ixi, que maravilha! Esse Deus é maravilhoso. Aí junta aquela multidão. O nome dele é Jesus. Maravilha! O que ele fez? Olha, ele sofreu por nós, morreu numa cruz. Nossa, esse Deus é bom demais, pai. Eu quero esse Deus. Quero. Eu quero aceitar Jesus aqui. Quero, onde que eu quero? Aí a hora que você fala assim, ó, maravilha então. Então você acredita que Jesus é o único que você tem que adorar e é o único que vai te levar para o céu. Aí, peraí. Como assim? Único? Único não. E a vaca? E o rio Ganges, que é cheio de excrementos. E eles falam que é o rio da purificação. É o rio da limpeza. E aí? Não. Aí não dá. Jesus único. Então o grande desafio, irmãos, é dificílimo. Porque é pregar para alguém que tem talvez milhares de deuses ali no bolsinho, no embornal, milhares de deuses, e você falar, não, para servir a Jesus você tem que abandonar todos os outros. Então é o grande desafio, é colocar Jesus como o único e suficiente Salvador. Agora, o Micael, e a porta de entrada? O que é a estratégia? É usar essa liberdade. Porque, irmão, se tem um lugar que tem liberdade, se tem uma pessoa que vai dar liberdade para você falar do seu Deus para ela, é o hindu. Porque a princípio ele vai achar que você só está falando de mais um Deus. Agora a gente pode usar essa porta de entrada para começar a evangelizar uma pessoa que tem crenças hinduístas. Olha só a título de curiosidade aqui, ó. Os deuses mais famosos deles. Brahma, talvez é daí que vem o nome da miséria lá, né? Quem sabe? Lá é o que está Brahma? Brahma é o Deus criador para eles. É o Deus que criou. Depois tem Shiva, famoso de novela esse negócio aí. Shiva também tem nome de uísque também. Tem também? É o Deus da destruição. Vishnu é o Deus protetor. E eles acreditam nas reencarnações. Você acredita? Por quê? Porque o espírito humano é chamado de karma. Então vai purificando o karma numa vida, outra vida. É quase o que o espiritismo kardecista ensina hoje. Vai purificando até ficar. Olha só, irmão. Sabe esse negócio de avatar? Igual surgiu o filme e tal. Avatar é uma crença hindu. É uma crença do hinduísmo. Vamos seguir. Capítulo 4. Gente, o desafio do budismo. Alguém aqui já viu um templo budista? É bonito. Gente, se tem uma coisa, o tempo bonito. Gente, é bonito. É muito bonito. Quando você vai para o litoral aqui, o litoral paulista, as cidades de praia aqui do nosso estado de São Paulo, quando vai descendo ali para as cidades de praia, várias cidades têm templos budistas. Eles ficam geralmente em montes, em colinas. E é um negócio assim enorme, assustador. Eu já vi altares em casas de pessoas de crença budista. Tinha uma tia que tinha um negócio desse aí. Coloca lá o altar, moedinha, coloca dinheiro, coloca comida. Quando ele tocou coisa atrás, eu te posto assim. Gente, uma vez eu era adolescente, fui trabalhar de ajudante de
construção com meu primo, nós trabalhamos na frente de uma casa. E aí tinha assim, uma porta aberta, parecia que era um quarto, uns negócios desses. E eu era medroso, irmão. Medroso. Eu trabalhei com um olho lá e o outro aqui. Mas é mais japonês, né, que tem isso aí. Isso, a gente tem essa informação aqui, ó. Mais de 100 milhões de pessoas no Japão são budistas. A religião budista surge lá com o Siddhartha Gautama, que ficou conhecido como o Buda, que era, irmãos, um camarada muito bondoso, muito caridoso. Porque qual que é o foco? Gente, qual que é o foco do ensinamento budista? Qual que é o foco? É mais ou menos como aquela filosofia dos estoicos, de que sofrer é bom, o sofrimento é legal, o sofrimento é louvável. Nossa, que coisa boa que é viver sofrendo, que coisa boa que é viver na miséria. Tem também um pouco? Olha só, gente, eles ensinam que o autossacrifício e a renúncia é o caminho para ser feliz. Então, assim, quanto mais eles sofrem, eles pensam que estão vivendo melhor. Sabe aquele negócio assim, ó? O Evangelho não apoia nem a ostentação, nem a miséria. O Evangelho de Cristo não apoia nem uma coisa, nem a outra. O budismo, ele aplaude a vida miserável. Ele aplaude a extrema pobreza, a extrema necessidade. E diz que isso é algo que vai agradar Deus. Isso é agradável à divindade. Hoje, irmãos, segundo as pesquisas, já está chegando a 500 milhões de adeptos em torno do mundo. Em alguns filmes que aparecem pessoas budistas, geralmente, e a pessoa está enferma, a pessoa fica falando assim: não, eu não estou enfermo. Eu não estou com essa dor. Ao invés de encarar o problema, por exemplo, o que o crente faz quando está enfermo? Ele deve encarar o problema e deve orar, buscar a Deus. Se é uma doença incurável, deve buscar a Deus em oração, para que Deus venha curá-lo. Isso a gente vê na Bíblia. Mas não é uma situação que o crente fica ali: não, eu não estou enfermo. Eu não quero cura, Deus, eu não preciso de cura, eu estou bem. Não, nada disso. E o budismo segue muito essa linha. Não ligam para o sofrimento. E isso é um desafio para serem evangelizados. Porque muitas vezes, que jeito que a gente prega para alguém que está sofrendo? Jesus é o alívio. Por mais que você não tenha um alívio aí imediato, por mais que Jesus não te cure agora, mas Jesus vai perdoar os seus pecados, vai te livrar da condenação eterna. Se você crer, se Ele quiser, Ele pode fazer um milagre, te curar e tal. A gente prega assim. Agora, você chega numa pessoa que está nessa situação e prega isso, o que ele diz? Não preciso de Jesus, eu estou nem aí para o sofrimento. Alguns, sofrimento nem existe. E aí torna-se um desafio pregar para essas pessoas. Agora, uma estratégia é usar o exemplo de Jesus, que é o servo sofredor, para mostrar para eles que a vida não é só sofrimento. Jesus sofreu, mas foi glorificado. E nós, independente daquilo que sofrermos nessa vida, nós também temos uma bendita esperança de ressuscitarmos e sermos glorificados com Cristo. Amém, irmãos? Mas que é um público difícil de ser evangelizado, sem dúvidas. Aqui, gente, eu queria fazer uma ponderação. Várias religiões japonesas, uma delas é o taoísmo. Taoísmo tem aquela crença panteísta. Tudo é Deus e Deus é tudo.
essa mesa aqui é Deus, então a árvore é Deus, tudo é Deus e Deus é tudo. A boa parte das pessoas que crescem na Ásia, no Japão, são influenciadas por essas religiões místicas. Boa parte. E esse é o desafio de pregar para elas. Tóquio ainda é a capital do Japão? Eu acho que sim, né? Em termos de geografia aí. 1.400 templos budistas, só em Tóquio. Vai vendo. Os famosos monges que vivem lá nos mosteiros da crença budista. No capítulo 5, nós fechamos esse estudo com alguns problemas e dificuldades no campo missionário. Gente, nós já aprendemos dificuldades materiais, como finanças, saúde, família, projetos pessoais, adaptação, são algumas barreiras que impedem muitos de nós de atendermos o chamado missionário que Deus pode ter para nós. Depois, também existe a luta contra as hostes espirituais, que também é uma luta espiritual ferrenha, para que nós não preguemos o Evangelho, para que nós não falemos de Jesus, para que nós não contribuamos, não oramos, não ajudemos aquilo que tem a ver com salvação de almas. E depois, esses outros pontos aqui que são mais conhecidos, questões financeiras, questões familiares, saúde, adaptação, o problema do isolamento, porque se a pessoa vai para uma outra nação, ela fica longe dos amigos, da família, falta de treinamento, não reconhecimento. Muita gente não faz missões, porque geralmente os missionários não são reconhecidos, não são aplaudidos, e falta de experiência. Deixa eu contar para vocês viralizou na internet esse testemunho de um casal de missionários que passou boa parte da vida se desgastando, pregando o Evangelho em uma nação distante. Quando eles voltaram, era um casal, o marido esperava que a igreja, que os crentes, que as pessoas viessem recebê-los com aplausos, viessem agradecê-los. Quando eles descem do navio e chegam ao porto, havia um grupo de pessoas, havia uma aglomeração que infelizmente não era para recebê-los. Não era. Eles foram para casa, era o país, a cidade de origem deles, e ele estava muito entristecido. E, inconformado, falou para a esposa: fique aí que eu vou dar uma volta, porque é desse jeito que nós somos recompensados quando chegamos em casa. Depois de tanto nos desgastar por amor ao Evangelho, à obra de Deus, a gente chega em casa e é recebido desse jeito, sem ninguém, sem nada para nos receber. Foi dar uma volta, a esposa ficou em casa. A hora que ele retornou, talvez depois de pensar, repensar e se lamuriar diante de Deus, né? Murmurar um pouco, a esposa perguntou como ele estava, como ele havia passado, e ele perguntou a ela também como ela estava. E ela disse para o missionário: eu estou aqui pensando que você está aí entristecido por não ter sido recebido, por não ter ninguém para nos abraçar, por não ter ninguém para nos aplaudir, não ter bandeiras nos esperando, mas eu queria te lembrar, meu bem, que nós ainda não chegamos em casa. Nós ainda não estamos em casa. Nós estamos no nosso país de origem, nós estamos na nossa casa material, física, mas nós como missionários ainda não estamos em casa. Porque o missionário vai ser recebido, irmão, e muito bem recebido, quando ele chegar em casa. A Bíblia diz, o
Apocalipse 22, não me falha a memória, versículo 10, tem um versículo extraordinário, diz que o Senhor Jesus vem e o galardão está nas mãos dele para dar a cada crente segundo as obras que fez por Senhor. O galardão do crente, principalmente do crente que trabalha em prol de salvação de almas, não é aqui. Não é aqui. É em casa. Vai ser lá. Amém? Amém. A nossa recompensa está com Cristo e Ele é fiel galardoador. Que Deus abençoe, em nome de Jesus, a todos vocês e que o Espírito Santo nos